Olá, eu sou o Gabriel Ismanioto, estou em grupo junto com a Kyla e com o Pedro para explicar mais sobre o COBIT 2019, a parte de introdução e metodologia. Aqui a gente vai explorar o conteúdo do livro COBIT 2019 e a gente vai mostrar que o COBIT é uma estrutura amplamente usada para governança de gestão e TI e ajuda empresas a gerenciar o TI de forma mais alinhada e eficiente com objetivos estratégicos. A gente vai explicar os princípios, conceitos, a estrutura, os objetivos da governança e gestão e como aplicá-lo na prática para melhorar a governança de TI nas empresas. Então, uma breve contextualização do COBIT. Ele já existe há mais de 25 anos e na versão de 2019 ele foi atualizado para atender necessidades da era digital e como ela se adapta a diferentes tipos de organização e pode ser personalizado conforme o cenário específico de cada empresa. Bom, no capítulo 1, a gente vai falar sobre a estrutura e implementação. O COBT tem a Governança Empresarial de Informação e Tecnologia, o EGIT, e ele tem como principal objetivo alinhar as estratégias organizacionais. Ele assegura que as iniciativas tecnológicas vão entregar valor aos negócios e apoiar diretamente os objetivos estratégicos da empresa. A governança de TI atua como um sistema de controle e equilíbrio para gerenciar risco, maximizar investimentos e garantir que a TI esteja sempre agregando valor e suportando as operações de negócio. Os benefícios da governança de TI, eu diria que seria entregar de valor. A governança de TI permite que as empresas otimizem seus investimentos em tecnologia. E a mitigação de riscos. A implementação de framework como o COBIT ajuda a reduzir os riscos associados à segurança da informação. O COBIT como framework. O COBIT é um framework globalmente reconhecido que apoia a governança e a gestão de TI nas empresas. Ele vai fornecer uma estrutura clara e detalhada de boas práticas para que as empresas possam otimizar a TI e assegurando que ela esteja diretamente alinhada aos negócios e promovendo uma visão integrada da tecnologia em toda a organização. O COBIT também vai ajudar a estabelecer um equilíbrio entre a criação de valor e o gerenciamento de risco, além de assegurar a conformidade com normas e regulamentações. O COBIT ele ajuda a garantir que a TI não só funcione bem, mas também crie valor, mantendo e minimizando os riscos. Sim. Partindo disso, vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 ele fala sobre o público-alvo. O público-alvo seriam os executivos, gestores de TI, negócio, fornecedores, regulamentadores, provedores de garantia. E o benefício do COBIT, ele fornece diretrizes para a governança e alinhamento em TI, como prioridades de negócio, que é ter uma série de uma série de regras a serem alcançadas ali, a serem feitas. Sim, o COBIT vai ajudar bastante na gestão de riscos, né, do seu negócio. E, como o Pedro falou, esses reguladores, as leis, vão facilitar o cumprimento dos requisitos e garantir que a empresa evite riscos legais também. O COBIT ele exige não, mas ele sugere que dentro de empresas todos os departamentos estejam alinhados, desde a TI até a alta gestão, para se proteger contra os riscos cibernéticos ou mantendo manutenções regulatórias, né? Com isso a gente pode partir para o capítulo 3, princípios do COBIT. O
COBIT ele apresenta para a gente 6 princípios do sistema de governança. Ele baseia-se em 6 princípios fundamentais para criar um sistema de TI eficaz. A primeira seria a geração de valores para as partes interessadas, onde o TI deve sempre focar na criação de valor. A abordagem holística, a governança de TI deve considerar todos os componentes na organização, processos, estruturas e a cultura da empresa. Ele tem que ter um sistema de governança dinâmico, ou seja, ele precisa ser capaz de ajustar quando houver mudanças no ambiente de negócios. Distinção entre governança e gestão. Governança define a direção, enquanto a gestão executa as ações. A gente tem que ter isso bem distinto. Adaptabilidade às necessidades da empresa. O sistema de governança deve ser moldado para atender às características da empresa. E a cobertura ponta a ponta, ou seja, o sistema deve cobrir toda a empresa e não apenas o departamento de TI. Eu acho que é muito importante o COBIT poder ser ajustado ao contexto da organização, né? E cada empresa poder mudar ele de acordo com os requisitos dela e o que ela necessita, né? Isso deixa ele bem flexível para diferentes indústrias e tamanhos de empresas também. Isso, se empresas querem adotar um novo sistema de automação, por exemplo, ou um novo sistema de tecnologia, a empresa deve saber ajustar o seu sistema rapidamente para lidar com os riscos e também ela tem que saber identificar oportunidades que surgem ao adotar essas novas tecnologias. Sim, no capítulo 4 a gente vai falar sobre sistema de governança e os seus componentes, né? Esses componentes de governança do COBIT, eles vão garantir uma governança eficaz e estruturada, vão apoiar as decisões de TI com base em processos bem definidos. O primeiro é processos, vão descrever como a TI deve ser gerida para garantir a entrega eficaz de serviços e soluções. Segundo, estruturas organizacionais, vão definir as responsabilidades de cada ator, de cada pessoa no sistema de governança. Terceiro, as políticas, que vão assegurar que as ações dentro da governança de TI sejam consistentes com as diretrizes e expectativas estabelecidas. E o quarto e último são os fluxos de informação. A governança de TI ela precisa garantir que as informações fluam de forma eficiente, fluida e segura entre todo mundo que vai estar envolvido no projeto. Isso. Então, as informações elas têm que ser entregues de forma segura e tem que fluir corretamente entre departamentos. Isso assegura que decisões sejam tomadas com base nos dados completos e atualizados. Sim. O objetivo da gestão da governança de gestão. EDM, avaliar, direcionar e monitorar. E APO, alinhar, planejar e organizar. ABAI, construir, adquirir e implementar. DSS, integrar serviços de suporte. MEA, monitorar, avaliar e analisar. Dentro desses 5 domínios, existem cerca de 40 objetivos. Esses 40 objetivos ajudam a gerenciar e governar efetivamente todos os aspectos da TI na empresa. Um exemplo é que uma empresa pode aplicar o COBIT e esses objetivos para melhorar o suporte ao cliente. Desde criar novos processos que garantam que as solicitações de serviço sejam respondidas rapidamente, minimizando o tempo de inatividade do sistema. A partir disso, a gente pode ir para o capítulo 6, gestão de desempenho no COBIT. Bom, gestão e desempenho do COBIT. Primeiro, o monitoramento de desempenho. A governança de TI ela exige um acompanhamento contínuo dos níveis de desempenho dos processos de TI, né? E o COBIT ele utiliza uma metodologia baseada em níveis de capacidade e de maturidade, que permite medir a eficácia e a eficiência dos processos de governança e gestão. O segundo vai ser o modelo de gestão de desempenho.
Bom, o modelo de gestão e desempenho do COBIT, ele vai avaliar, como primeiro, a maturidade dos processos de TI em uma escala que varia de inicial a finalizado ou otimizado. Isso vai ajudar as empresas a identificar as áreas que elas precisam melhorar, as áreas de melhoria contínua, e vai aprimorar os processos delas ao longo do tempo. O terceiro e último, componente de desempenho, vai ser influenciado por três componentes: estruturas organizacionais, comportamento dos profissionais e ativos de TI. Esses componentes vão ser monitorados e ajustados para garantir que a TI esteja sempre alinhada com os objetivos empresariais. Isso. Então a gente pode usar o COBIT para monitorar processos, por exemplo, de segurança, e a gente consegue, a partir disso, medir a maturidade desses processos e garantir que ele esteja evoluindo e se tornando mais robusto ao longo do tempo. E assim, ajustando as práticas e aplicando as medidas necessárias. Sim, essa gestão de desempenho é muito eficaz, eu acho que é muito importante para ser colocada dentro da empresa, principalmente monitorar, né? O monitoramento vai ajudar bastante nos processos, então eu acredito que seja uma boa agregação. Partindo disso, a gente já pode passar para o capítulo 7. O capítulo 7 vai ser projeto de um sistema de governança personalizado. Dentro dele a gente vai ter as etapas fatores de design e etapas do processo. Dentro de fatores de design, que é a personalização de um sistema de governança de TI, a gente vai ter metas empresariais, perfil de risco, função da TI e outros parâmetros. As metas empresariais, o sistema de governança deve ser ajustado para suportar diretamente os objetivos estratégicos e operacionais da empresa. Então, vai ser isso que ela vai significar. O perfil de risco, a definição dele seria que as organizações vão enfrentar diretamente níveis de exposição a riscos relacionados à segurança da informação. Então, a governança deve ser adaptada para mitigar esses riscos de acordo com o perfil da empresa. Função da TI na empresa. As empresas vão depender fortemente de tecnologia para as suas operações, ou que possuem um modelo de negócio centrado em TI. Cultura organizacional. A cultura da empresa, incluindo a aceitação de mudanças e o nível de maturidade de governança, vai influenciar o modo como a governança de TI vai ser implementada. E tamanho da organização, que é o último. As empresas de diferentes tamanhos e complexidades vão exigir abordagens distintas. Organizações menores podem optar por um sistema mais simplificado, enquanto as grandes corporações podem necessitar de um sistema mais detalhado e estruturado. Partindo para o 2, que vai ser etapas do processo de personalização, bom, ela deve seguir um processo estruturado para garantir que vai atender às necessidades específicas de cada organização. E as etapas dentro dela vão ser identificação das necessidades, análise do ambiente atual, desenvolvimento do sistema de governança, monitoramento e ajuste contínuos. No capítulo 7 também falamos sobre as etapas do processo de design. O fluxo de trabalho começa com a compreensão do contexto e da estratégia da empresa. Primeiro, precisamos entender a estratégia empresarial e os objetivos dela. Depois, devemos determinar o escopo inicial do sistema de governança. Em seguida, refinamos esse escopo considerando o cenário de ameaça e os métodos atuais da implementação. Por fim, concluímos que o objetivo do sistema de governança resolvendo conflitos de prioridade que possam surgir durante o processo. Ao seguir essas etapas, as empresas podem desenvolver um sistema de governança que realmente atenda às suas necessidades. Não existe uma fórmula mágica. Cada design será uma decisão única baseada nas especificações da organização. Isso é um resumo que nos diz que as empresas elas têm que estar preparadas tanto para as inovações e tem que ser ágil nisso, e também tem que se preparar para crescimentos e mudanças constantes no mercado. Sim, vamos partir então para o capítulo 8, implementação da governança de TI.
No capítulo 8, a gente tem cinco objetivos, né, ou cinco fases, que seriam identificação de drivers, diagnóstico da situação atual, definição de metas, plano de ação e execução, e monitoramento e manutenção. Então, o COBIT ele fornece um guia, um passo a passo para implementar a governança de TI. Ele inclui essas cinco fases, desde a identificação dos drivers, passando pela análise da situação, até a implementação e o monitoramento contínuos. Esse roteiro ele é um roteiro para uma melhoria contínua, né? A estrutura também sugere que a governança de TI deve ser um processo contínuo, onde o desempenho tem que ser constantemente revisado e tem que sempre estar em melhoria. Então, uma empresa que implementa um novo sistema de ERP, ela pode sim usar o COBIT para planejar todas as etapas do processo de implementação e assim analisar, fazer uma avaliação do desempenho após a implementação. Sim, o COBIT deixa bem claro que depois dessa implementação, né, com monitoramento e manutenção, vai ser fundamental monitorar continuamente o desempenho da governança de TI. Assim, ele vai garantir que esses objetivos da empresa vão ser atingidos. E o sistema de governança tem sempre que ser adaptado e ajustado com o tempo, à medida que a empresa vai crescendo, evoluindo e o ambiente externo vai evoluir. Partindo para o capítulo 9, a gente vai apresentar um estudo de caso do COBIT e a análise de custo-benefício dele. Isso, o COBIT ele entrega para a gente um exemplo detalhado, né, entre aspas, de como construir um caso de negócio, né, para justificar adoções da governança de TI. Seria um case de sucesso. Inclui fases de pré-planejamento, implementação do programa e alinhamento com metas estratégicas da organização. Um exemplo prático disso seria no caso de uma grande empresa, por exemplo, o COBIT ele pode ser usado para definir um caso de negócio que justifique a implementação de novos sistemas de automação para otimizar a produção e reduzir os custos. Sim, daí vai a análise de custo-benefício, porque o COBIT ele tem que garantir um retorno sobre aquele investimento inicial, né? E ele tem que ser significativo. Então, ele precisa, a partir do momento que foi implementado no sistema, como o Gabriel disse, apresentar a eficiência ali nos processos da empresa, nos processos de TI e a melhor utilização dos recursos. Também vai precisar reduzir, né, incidências de segurança, vai ter que manter conformidade e a maior resiliência diante de falhas. E também o valor de negócio. Ele precisa contribuir diretamente para os objetivos empresariais, vai ter que gerar um valor para a organização. Isso. No capítulo 10, o capítulo final do nosso livro, a gente tem o COBIT e outras normas, né? O princípio orientador do COBIT. Então, um dos princípios do COBIT que foram aplicados no COBIT ao longo do seu desenvolvimento foi que ele tinha que manter, né, o posicionamento de uma estrutura abrangente. O que isso significa? O COBIT ele tem que continuar alinhado com uma série de normas, estruturas e ou regulamentos, né? Esses alinhamentos significam que o COBIT ele não contradiz nenhuma orientação nas normas relacionadas. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o COBIT ele não copia conteúdo desses padrões, mas sim ele fornece declarações equivalentes ou referências a essas orientações relacionadas. Sim, e o COBIT ele vai se destacar porque ele é flexível e adaptável, né, às necessidades das empresas. Então, ele pode também se integrar com outras normas e frameworks, porque o COBIT ele não se propõe a substituir outras normas, mas sim ele pode complementar, integrar a elas, né? Então, ele pode ser usado em conjunto com outras frameworks, regulamentações, como o ITIL, o ISO, Prince 2, CMMI.
isso mesmo. Ou seja, temos uma lista grande de normas que são referenciadas nas normas do COBIT. Bom, com isso, a gente pode resumir que o COBIT 2019 é uma ferramenta poderosa para ajudar as empresas a gerenciar e governar suas operações de TI de forma eficaz. Ela consegue ter um impacto prático, né? Fazendo da forma adequada, fazendo da forma correta, o COBIT ele pode sim melhorar a eficiência operacional. Ela pode tanto reduzir os riscos e garantir que a TI esteja sempre alinhada com os objetivos da empresa. Alguém mais tem alguma consideração final? Por mim, não. Eu acredito que seja só isso. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.